Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26 diz: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Pegaram um tal de Simão sirineu, que era da cidade de Cirene, e um líbio, né? Um estrangeiro, para carregar a cruz que o Senhor estava carregando. Na realidade, aquela cruz era nossa, e o Senhor a carregava. Irmãos, mas em algum trecho, um de nós, e foi escolhido Simão sirineu, teve que carregá-la. Irmãos, assim como o Senhor Jesus, nós precisamos de ajuda para carregar a nossa cruz. Cruz de sofrimentos. Quantos sofrimentos, né? Então nós precisamos ser humildes e pedir ajuda. Não existe super crente, irmãos. Eu sou super crente com capa. Não existe super crente, irmãos. Nós passamos por aflições, nós carregamos a nossa cruz, porque o Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz e segue-me. Nós carregamos a nossa cruz de sofrimento, mas muitas vezes nós precisamos de ajuda, irmãos. O Senhor nos ajuda. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquela cruz era nossa, e o Senhor estava carregando a nossa cruz. Mas em algum momento Ele falou: vocês têm que participar do processo. Vocês, em algum trecho, você tem que carregar a sua cruz. Então, irmãos, quando a cruz é nossa, nós devemos carregá-la até os nossos limites, até as nossas possibilidades. Quando chegar no limite, peça ajuda. Peça ajuda e tenha certeza que Deus já colocou alguém para te ajudar, ou Ele mesmo o fará. Irmãos, a cruz, ela traz sofrimento, ela traz um peso, mas ao mesmo tempo ela faz parte do nosso crescimento espiritual. Uma pessoa que não passa por lutas, por aflições, ela sempre vai ser uma criança espiritual, uma nanica espiritual. Mas as lutas, as tribulações fazem que nós cresçamos em espírito, que nós passemos a depender mais de Deus e clamemos mais a Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 8:28, que todas as coisas, inclusive a cruz, coopera para o nosso bem, coopera para a nossa conversão, coopera para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, nós somos chamados a ajudar certas pessoas a carregar a sua cruz. Ajude, mas não carregue a cruz de ninguém o tempo todo. Viu, mãe? Viu, pai? Porque hoje em dia está havendo uma inversão de valores. O filho faz tudo contrário à vontade do pai, tudo contrário à vontade da mãe, e quando vem as dificuldades, querem passar as dificuldades para o pai e para a mãe. E tem pais e mães que poupam o filhinho das besteirolas que fizeram, né? E carregam a cruz, pagam o preço daquilo que a pessoa que semeou deveria pagar. Então não superproteja ninguém. Ajudar é uma coisa, mas superproteger, resolver, não. Irmãos, dê ao César a cruz do César. Se a cruz é do César, o César tem que carregar. Ele pode pedir ajuda, você vai ajudar, mas ele tem que carregar. Ele tem que sofrer algumas consequências, senão ele não cresce. Então não atrapalhe o plano de Deus e o tratamento de Deus. Muitas vezes a pessoa está carregando uma cruz porque faz parte do plano de Deus e o tratamento de Deus para ela, para que ela se quebrante, para que ela se humilhe, para que ela se converta. Então entenda, irmãos, auxiliar é uma coisa, mas resolver, quem tem que resolver é quem semeou. E nós devemos ter um entendimento
que tem algumas pessoas que às vezes não podem resolver. Então, nós temos que encaminhá-las a quem pode, a Jesus Cristo. Entendam? O Senhor estava carregando a nossa cruz. Mas chegou um momento e falou, não, peraí, essa cruz, pelo menos parte do trecho, o dono da cruz tem que carregar. Então não superproteja ninguém, irmãos. No versículo 27 ao 31 diz, e seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Entenda, irmãos? O Senhor Jesus estava explicando aqui, e o Espírito Santo de Deus tinha separado as mulheres da multidão do povo. Seguiam a grande multidão de povo e de mulheres. Mas o Senhor se dirigiu às mulheres, não se dirigiu à multidão. Irmãos, a multidão, nós já falamos, a multidão tem tudo quanto é tipo de coisa na multidão, irmãos. Então, cuidado com a multidão. A multidão condenou o Senhor Jesus, né? E condena também quem é do Senhor. Você é crente? A multidão condena, irmão. Alguns até que se dizem crentes, mas são pseudos crentes, porque quando alguém fala, não, você é de Jesus, você é crente. Não, eu vou lá de vez em quando, mas não sou crente. Tem vergonha de assumir, irmãos. Tem vergonha de assumir, né? Então é manipulado pelo povo. Ele está no meio do povo. Então não faça o que faz a multidão. Você é sal da terra, a luz do mundo. Você anda na palavra do Senhor. E o Senhor falou para as mulheres, e não para a multidão. Lamentem por seus filhos. Estão lamentando por mim? Lamentem por seus filhos. Se fizeram isso comigo, né? Que nunca pequei, nunca errei, né? Imagine o que farão com os vossos filhos. O Senhor diz, numa época onde os filhos serão massacrados, e perseguido, ser estéril é ser bem-aventurada. É isso, irmãos. Tem muita gente, desculpe, irmãos, ninguém atira o sapato em mim, mas o filho ao nascer, ele traz felicidade. Mas alguns filhos se tornam uma verdadeira cruz a ser carregada. Então o Senhor está dizendo aqui, numa época que os filhos vão ser massacrados, é melhor ser estéril. Né? Isso é ser bem-aventurada. Ele diz, bem-aventurada as que não amamentaram, as que não geraram, porque as que fizeram isso, vendo o sofrimento do filho, né, o que acontece? Traz uma cruz enorme, um peso enorme. E muitas pessoas lamentam por não ter filho. Não faça isso, irmão. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sempre faz o melhor. Porque muitas vezes a pessoa tem um filho e só traz todo tipo de problema e ainda tem muito sofrimento e causa muito sofrimento. Às vezes alguns males que vêm sobre os filhos que traz sofrimento para a família toda, irmão. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele não fecha a madre de alguém à toa. Ele sabe as consequências, irmãos. Então confie que Deus sempre faz o melhor. E no versículo 32 e 33 diz, e também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado de Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.
Irmãos, o Senhor Jesus foi crucificado entre malfeitores. Era a companhia certa que ele queria, irmãos. Irmãos. Porque não adianta ser crucificado ao lado de pessoas salvas. Porque o Senhor Jesus, até na cruz, ele queria salvar pessoas, converter pessoas. Por isso, irmãos, era a companhia, deram lá um filé mignon para o Senhor, né? 2 malfeitores que precisavam do arrependimento. Então o Senhor Jesus, ele veio salvar pecadores, irmãos. Os sãos não precisam de médico, diz a palavra. Até a última hora o Senhor tentava salvar malfeitores. Até a última hora. No versículo 34 diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Irmãos, o Senhor usou uma arma poderosa na guerra espiritual, o perdão. Perdoe o Senhor, eles não sabem o que fazem. Irmãos, o diabo rouba, o diabo destrói quem não perdoa. E não perdoa a todos. Quem não perdoa tem coração contaminado. Não é inteligente. Sortearam as vestes do Senhor. Por que sortearam as vestes do Senhor? Porque estava escrito lá no Salmo 22, versículo 18. Que sorteariam as vestes do Senhor. Então Deus estava demonstrando ali que estava no controle da situação. Tudo estava se cumprindo. Se estava escrito que sorteariam as vestes do Senhor e sortearam as vestes do Senhor, opa, o plano, a promessa de Deus está se cumprindo. Está em andamento. No versículo 35 e 37 diz assim a palavra: e o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se esse é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Incrédulos agem assim, irmãos. Incrédulos falam: cura-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Você não é crente? Então se cura. Você não é crente? Por que está passando por isso? Né? O objetivo do Senhor não era salvar-se, era nos salvar, irmãos. Entendam? O Senhor sofria, mas a preocupação maior dele, o cuidado maior dele, vamos dizer assim, era conosco. Que nós ouvíssemos a palavra, atentássemos à palavra, nos convertêssemos e fôssemos salvos. O Senhor Jesus, ele não veio a esse mundo para se salvar. Ele tinha poder para descer daquela cruz, para ser arrebatado, para ir em outro lugar qualquer. Mas não era o propósito dele. O propósito dele não era se salvar, era nos salvar. O propósito de Deus sempre será nos salvar. Deus permite lutas nas nossas vidas para cooperar para a nossa conversão, para o nosso crescimento, para nos salvar. Deus faz tudo para nos salvar. Deus faz um terremoto para nos salvar. Deus derruba muralhas para nos salvar. Deus só não passa por sobre a sua palavra para nos salvar. Ele cumpre a sua palavra para nos salvar. Então o objetivo do Senhor, o Senhor Jesus aqui não veio passear nem fazer curas, não veio aqui somente pregar, ele veio para nos salvar e não se salvar. Entendam, irmãos, vejam o amor de Deus por nós. Você daria vida para salvar alguém, irmão? Alguém que não merecia ou que não merece? Alguém que escarneia, zomba da palavra? Você daria a sua vida para salvar essa pessoa, irmão? O Senhor fez isso. O Senhor deu a vida para salvar pessoas que zombavam dele, que torturaram ele, que o crucificaram. Ele deu a vida por essas pessoas. Entendam, isso é fundamental. A salvação não pode sair da nossa cabeça, irmão.
Tem lutas, tem aflições, tem prosperidade nesse mundo, tem bênçãos, tem milagres, mas a salvação não pode sair da nossa cabeça. Não faça isso para comprometer a sua salvação. Não beba aquilo, não fume isso que vai comprometer a sua salvação. Entendam? Deus, Ele está focado, direcionado na nossa salvação. E alguns nem sabem o que é salvação. Não valorizam porque não veem. Só valoriza aquilo que vê. Tudo aquilo que você vê vai desaparecer, irmão. E tudo aquilo que você não vê vai surgir, irmão. E aqui no versículo 38, 39 diz: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o Rei dos Judeus. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 2000 anos depois está escrito, em mais de 1000 idiomas, que Jesus Cristo é o Senhor. Só há um Senhor, não há uma senhora. Jesus Cristo é o Senhor. Um queria ser salvo desafiando ao Senhor: se tu és, nos salve. Irmãos, nunca desafie a Deus. Quem desafia a Deus é o diabo. O que o diabo falou para o Senhor Jesus? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quem faz esse tipo de colocação é do diabo, está imitando o diabo. Se o Senhor é Deus, faz um milagre na minha vida. O Senhor é Deus se fizer e se não fizer, irmão. Se o Senhor é Deus, transforma essa situação. Está falando como o diabo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O Senhor é o Senhor. Aconteça o que acontecer na sua vida. Não desafie a Deus. Quem desafia a Deus é do diabo. Entenda, irmãos. Deus, nós temos que crer incondicionalmente. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele responder, Ele é Deus. Se Ele não responder, Ele é Deus do mesmo jeito. Porque muitos não têm resposta de Deus porque não clamam pela fé. Clamam desafiando. O silêncio de Deus é uma bênção. O não de Deus é uma bênção também. Tudo que Deus fizer é uma bênção. Versículo 40 e 43. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos, os nossos crimes mereciam. Mas esse homem mal algum fez. E aqui continua. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus! Quem não gostaria de ouvir uma frase dessa? Oh, irmã, hoje estará comigo no paraíso. Só aquele que crê, aquele que não crê, fala: não, eu não quero ir, Senhor. Senhor, ainda tem o meu baile de formatura, Senhor. Senhor, ainda tem que fazer isso, Senhor. Eu vou entrar de férias, Senhor. Mas aquele que crê fala: glória a Deus. Estarei hoje no paraíso. Vou sair dessa encrenca aqui. Entenda, irmãos. Um dos malfeitores disse: nós merecemos a punição, mas ele não. Irmão,
sinceridade e arrependimento é o que o Senhor espera de todos. E ele foi sincero, irmãos. Irmão, não culpe ninguém pelos seus erros, pelos males que você sofre. Não culpe ninguém, irmãos. Assuma a responsabilidade, seja sincero. Entendam, um pedido que reconhece o reino do Senhor e a sua autoridade fez aquele homem. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava reconhecendo que o Senhor tinha autoridade no reino e do reino. Que pedido, irmão? Que pedido com fé, com entendimento. E o Senhor respondeu, hoje estará. Aquele malfeitor foi a primeira pessoa levada pessoalmente ao paraíso pelo Senhor Jesus. Que privilégio, né, irmãos? Isso significa que os últimos serão os primeiros. Entende, irmãos? Porque os primeiros muitas vezes enfraquecem na fé. Os primeiros muitas vezes se desviam do caminho do Senhor. Um pecador arrependido, um pecador convertido, vai direto ao céu, irmãos. Ele vai direto ao céu. Entendam, compreendam o propósito de Deus. Ele quer arrependimento. Qual foi a primeira frase do Senhor Jesus quando começou o seu ministério? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Deus quer arrependimento. Arrependimento é conversão. Eu estava num caminho errado, eu estava num mundo com valores distorcidos. Agora eu me arrependi, agora eu sigo o Senhor, agora eu creio no Senhor. No versículo 44 diz, e já era quase a hora sexta. Qual era a hora sexta dos judeus? 13. Glória a Deus. 12 horas, né? E houve trevas em toda a terra até a hora nona, até as 3 da tarde. Não é isso, pessoal? Calcula direitinho aí o horário dos judeus aí, né? Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Irmãos, da meio-dia às 3 horas, né? Na hora que deveria haver mais luz, houve trevas. Houve trevas, irmãos. Há trevas na vida daqueles que não têm o Senhor, porque o Senhor é a luz. A pessoa que não tem Jesus, ela vive em trevas. Ela pensa que sabe alguma coisa, não sabe nada, ela está perdidinha. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa, porque ela não crê o Senhor, ela não tem a direção de Deus, ela está no escuro. A pessoa que está em trevas, ela fica tateando de um lado, tateando do outro, procurando a saída, procurando a luz e não acha. Mas a pessoa que está com Jesus, ela tem a luz. Ela começa a enxergar as coisas perfeitamente. Ela começa a enxergar que a nossa luta não é contra pessoas. E aqui diz que o véu do templo rasgou-se ao meio. Entendam, antigamente havia um véu entre o santo lugar e o santíssimo lugar. E só acessava o santo dos santos, né, o santíssimo lugar, o sacerdote. Quando rasgou-se o véu do templo, o acesso ficou aberto para todos nós. Hoje você não precisa mais de sacerdote e de pastor para orar. Hoje você pode orar, você pode clamar diretamente ao Senhor. Entendam, irmãos, o Senhor fez uma obra fantástica em todos os detalhes. Hoje você tem direto acesso ao Senhor. Hoje você está conectado com o Senhor. Hoje você está online com o Senhor. Não precisa mais de intermediário, não precisa mais que alguém te leve até a presença de Deus. Você não precisa levar mais nada ao sacerdote. Você pode conversar com Deus. Não há impedimento. Tem que conversar com fulano, para o fulano conversar com Deus, para Deus dar a resposta. Na época de Moisés era assim. Mas quando o Senhor Jesus, ele foi martirizado, foi rasgado o véu. E hoje todos nós podemos falar direto com Deus. Não precisamos mais do Moisés, não precisamos mais do Elias. Nós precisamos de Deus. Se Deus direcionar alguém, glória a Deus. Mas fale direto com Deus. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O que é expirar? É morrer, né? Por que ele clamou? Ele clamou para marcar o término da obra. Ele clamou dizendo: estou devolvendo meu espírito ao Pai. Irmãos, para Deus devem retornar todos os espíritos, porque foram cedidos por Ele. Não deixe o inimigo roubar o seu espírito. Não deixe o inimigo roubar a sua salvação. Não comprometa a sua salvação. Versículo 47 e 48 diz: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Irmãos, um centurião, um estrangeiro, reconheceu o Senhor e se converteu. Todo o sofrimento e a crucificação do Senhor foram necessárias, irmãos. Tudo foi necessário. Se não fosse necessário, Deus tinha afastado o cálice amargo do Filho. A crucificação do Senhor foi necessária. Foi necessária para pagar nossa dívida, para que nós tenhamos acesso direto a Deus, para que saibam e creiam que só a salvação no Senhor. O Senhor pagou a nossa conta, a nossa dívida. Ele resgatou os nossos pecados. Não despreze, não torne inútil o sacrifício do Senhor. Não precisa de sacrifício, o que você precisa é crer e obedecer a palavra. O Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça, porque obediência é evidência que você crê no Senhor. Creia e obedeça os seus ensinamentos, a sua palavra, e você vai ser salvo, porque o Senhor veio para te salvar. Eu sei que você quer um emprego, eu sei que você quer prosperidade, eu sei que você quer cura, eu sei que você quer libertação sua ou de familiar, eu sei que você quer família abençoada, unida, mas o propósito maior de Deus é a salvação, irmão. Quando você buscar a salvação, quando você buscar o reino dos céus, as demais coisas vão ser acrescentadas. É o que diz a palavra do Senhor. Então saiba o que é salvação, porque o Senhor Jesus veio para nos salvar, e Ele vai nos salvar, porque nós cremos na obra dEle. Em o nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra. Você vai orar por cura, você vai orar por libertação, você vai orar por prosperidade, você vai orar por paz e harmonia no lar, mas você vai agir o tempo todo para ser salvo, porque o Senhor veio, deu a sua vida para te salvar, para te levar no reino dos céus. Ah, pastor, mas eu sou muito jovem ainda para ir para o reino dos céus. Eu tenho que curtir a vida. Cuidado, irmã. Se você for curtir a vida, você pode perder o bem maior. Você pode perder a vida eterna. Curta a vida de acordo com a palavra. Desfrute das bênçãos do Senhor. Desfrute do recanto palavra da vida. Mas não esqueça nunca que o Senhor veio te salvar. Não tire da sua cabeça a salvação. Amém, irmãos? Porque muitos querem curtir a vida e num probleminha no trânsito, vai embora. E aí? Como é que fica? E a salvação? Se foi embora com a salvação, glória a Deus. Mas se foi curtir a vida e esqueceu da salvação, misericórdia. O Senhor veio para nos salvar. Essa era a prioridade dele. Esse era o foco dele. Tem que ser a nossa prioridade e o nosso foco. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus.